Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje, em seus respectivos estados, Isa Maria, da TV Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Marcos Tomás, da empresa paraibana de comunicação, Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Carla Soraya, da TV Ceará, e Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Hoje, temos o prazer de receber um nordestino que ganhou o coração de milhões de brasileiros. O jornalista, escritor e pesquisador Jean Willis. Jean, muito obrigado por participar do programa de hoje. Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. No mundo, acontecem atividades para defender os direitos dessa população. Jean, no Brasil, em pleno ano de 2021, temos muito preconceito, ódio e violência contra quem é gay, lésbica, bissexual, transexual e transgêneros. Essas pessoas são seres humanos como todos nós? Falta amor ou falta o quê para que todos sejam respeitados, independentemente da opção individual de cada um? É uma pergunta já, Juraci? Boa noite. Boa noite a todas e todos os jornalistas que estão participando. Boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando. Já é uma pergunta essa que você está me fazendo? Já é uma pergunta. Ótimo. Juraci, não é uma questão de amor ou não de amor. Primeiro, também não, a gente tem que aprender cada dia, né? Não se trata também de uma opção, né? Você não optou pela sua heterossexualidade, ninguém optou pela sua heterossexualidade, então nós, gays e lésbicas, também não optamos pela nossa sexualidade, né? A orientação sexual é algo muito complexo que se dá num diálogo profundo entre corpo e cultura, da mesma forma que o gênero, que é a experiência de gênero. Então, primeiro entender que não se trata de uma opção. Depois, não nos separar do restante da população também já é muito bacana, quer dizer, nós somos uma comunidade, como existem outras comunidades, nós temos um sentimento de pertencimento comunitário, muito inclusive em função da homofobia, da homo-lesbo-transfobia, mas nós somos uma comunidade, mas nós somos uma comunidade que integramos o todo da população, e nós somos mais que nossas identidades sexuais e de gênero, né? Quer dizer, eu sou um homem gay, mas como você abriu essa conversa dizendo, eu também sou um homem com identificação cultural, como nordestino, como baiano, como brasileiro, né? Eu tenho uma classe social, ou seja, nós temos outras posições. Então, eu acho que o melhor mesmo para reverter não é só essa noção cristã de amor, mas de um entendimento também, né? Não é só o amor, mas a compreensão do que somos nós, o conhecimento, para que a gente não perpetre violência e ignorância contra essa comunidade. Tá certo. Só para esclarecer, a opção vai um pouco mais amplo do que isso, é como cada um escolhe viver, independentemente da sexualidade, né? Da orientação sexual. Muito obrigado, Jean. E a gente segue agora para Recife. Quero chamar Isa Maria, da TV Pernambuco. Olá, Juraci, olá a todos. Já não podia perder, né, a oportunidade de dizer que sou grande admiradora da sua trajetória, da sua coragem. Muito mesmo, estou muito feliz de estar participando do programa de hoje. Minha primeira pergunta é que são 2 anos, né, numa espécie de autoexílio, vivendo na Espanha, e queria saber se você está acompanhando as notícias, acredito que sim, do nosso país, e gostaria de saber a sua opinião sobre o atual governo e a maneira como vem sendo conduzida a pandemia aqui no Brasil. Muito bacana, Isa. Só queria esclarecer, não é um autoexílio, eu não decidi me exilar, eu fui obrigada ao exílio, né? Eu vinha sofrendo gravíssimas ameaças de morte, e junto das ameaças de morte, que começaram já em 2011, no meu primeiro ano de mandato, veio junto com isso
um ataque à minha imagem pública, né, por meio de um processo de difamação que depois acabou sendo utilizado para outras figuras políticas. Mas, digamos assim, a primeira cobaia, né, o laboratório desse tipo de comunicação, de assassinato de reputação, se deu comigo. Então, junto das ameaças de morte, ameaças concretas, eu fiz 17 denúncias, é sempre bom lembrar isso para as pessoas, eu fiz 17 denúncias à Polícia Federal ao longo dos anos, eu fiz uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que foi quem, inclusive, recomendou que se o Estado brasileiro não protegesse a minha vida, que eu saísse por uma questão de continuar vivo. E é sempre bom lembrar as pessoas que nessa escalada de violência e de ameaça, eu tive uma amiga, companheira de partido, né, assassinada no estado e na cidade em que eu era domiciliado, que era o Rio de Janeiro. Marielle Franco foi executada por... A gente não sabe quem foram os mandantes, mas sabemos que são sicários ligados às milícias. Então, eu acho bom tomar cuidado, porque fica parecendo que eu decidi sair do país porque eu quis, eu sei que não foi sua intenção, mas eu saí por uma escalada de violência que naquele momento estava mais ou menos restrito a mim e à comunidade que eu representava e que agora, de uma certa maneira, se generalizou para o país, né? E aí aproveito e já conecto com a outra pergunta que você fez. Hoje eu dei uma entrevista para um jornal argentino e ele me fez a mesma pergunta que você. Bom, o governo Bolsonaro é um governo fascista, não há dúvida, né? Há todo um debate acadêmico se é um governo fascista ou um governo com políticas fascistas. Para mim, é um governo fascista. E um governo que decidiu utilizar uma pandemia para fazer uma gestão da pobreza. Ou seja, esse gabinete da saúde, esse Ministério da Saúde paralelo que a imprensa fala agora, orientou esse governo de que sairia mais barato para o governo deixar as pessoas vulneráveis à pandemia morrer e gerar uma imunidade de rebanho do que comprar vacina e manter essas pessoas vivas. Então, foi um cálculo que esse governo fez, né? Orientado por pessoas como a própria Nise Yamaguchi, né, como Osmar Terra. Eles deduziram que, deixando as pessoas expostas à infecção, haveria uma imunidade de rebanho, morreria um número de pessoas e conjuntamente, as pessoas adquiririam imunidade e sairia mais barato para o Brasil, para eles, para os cofres, para a gestão deles, sairia mais barato essas mortes do que comprar vacinas, né? Então, para mim, não há dúvida de que isso é um genocídio, de que esse governo é um governo engajado em fazer uma gestão genocida de uma pandemia que o mundo inteiro decidiu enfrentar, menos o Brasil. Lamentavelmente, esse governo confirma os meus piores presságios. Quando eu decidi que, para continuar vivo, eu precisava deixar o país, aquele ato já foi uma denúncia pública do que eu imaginava que iria acontecer, só que aconteceu algo muito pior do que eu esperava, né? E o dia de hoje, em especial, é um dia que está mostrando isso, um certo fechamento do regime, é o que eu posso avaliar em relação a esse governo. Jean, muito obrigado. E nós seguimos para São Luís, capital do Maranhão. É a vez de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, fazer a pergunta a Jean Willis. Microfone, Marcos. Então, um prazer enorme conversar com você, Jean. Olá, os colegas de bancada, nesse feriado, a oportunidade de a gente discutir o Brasil e falar de futuro, Jean. Me dá a impressão que a sua filiação no PT é um sinal de esperança, é um sinal de que você acredita em voltar a caminhar pela política. A minha dúvida é se pela política partidária você pretende ser candidato novamente, se sente seguro para disputar uma eleição. O que significa exatamente essa sua ida para o PT? Olha, é sempre difícil a gente fazer afirmações em política e depois ser desmoralizado. Eu sempre tomo esse cuidado e quando as pessoas me perguntam, eu digo de maneira muito clara: a minha decisão de me filiar ao PT faz parte de um movimento de fortalecimento de uma candidatura, a única que pode vencer o fascismo. A única que pode ter um resultado tão significativo que impeça
os fascistas de não reconhecerem o resultado, porque ainda tem isso, não basta que a gente eleja Lula, é preciso que Lula seja eleito com tamanha votação que impeça os fascistas de questionar o resultado das eleições e fazerem o que os fascistas fizeram nos Estados Unidos, invadindo, inclusive, o Congresso dos Estados Unidos, que é uma coisa inimaginável, que nem mesmo os Estados Unidos, que é uma das democracias mais sólidas, imaginaram que aconteceria. Então, esse movimento tem a ver com o fortalecimento dessa candidatura, desse homem que mobiliza, mais que votos, ele mobiliza um imaginário. Então, a esquerda, sobretudo depois de 2018, passou muito tempo batendo cabeça, desnorteada, as esquerdas, com o resultado das eleições de 2018, com o impacto do assassinato de Marielle, com o tipo de comunicação que a extrema-direita dominou por meio das mídias sociais, né? A propagação de mentiras, de notícias falsas, de teorias conspiratórias, essa manipulação das subjetividades que a extrema-direita dominou tão bem esse terreno. Então, de lá, a esquerda então estava desnorteada, abatida por esse resultado. E ela, em vez de buscar reagir, ela bateu muito cabeça se dividindo, brigando. A esquerda tem, historicamente, uma propensão às lutas fraticidas. Então, eu quis, na verdade, fazer um movimento contrário, dizer para as pessoas que nós estamos unidos, né? Que nós estamos unidos e que é preciso somar forças a Lula. E aí, juntando isso, mais o fato de que eu já estava associado mesmo ao PT, mesmo que eu não quisesse, ou seja, a minha associação com o PT ficou mais intensa quando eu me coloquei contra o golpe de 2016, né? Eu era uma voz de fora do PT, oposição ao governo Dilma, um político com prestígio nacional e internacional, portanto, era uma voz muito perigosa. Minha voz, ao denunciar que aquele impeachment era um golpe, era uma voz muito, como dizer, perigosa para o próprio golpe. Então, a direita e a extrema-direita fizeram questão de fazer um tipo de difamação que me associava ao PT e que, de alguma forma, associava toda a minha agenda progressista também ao PT. Né? Então, só para ter uma ideia para as pessoas, para concretizar isso na cabeça das pessoas, o Escola Sem Homofobia não foi uma política pensada por mim, foi uma política pensada pelo governo do PT, né? Pensada pelo governo Lula e começou a ser posta em prática pelo governo Dilma. Entretanto, como eu era um homem gay no Congresso Nacional, eu era o único gay assumido no Congresso Nacional e tocava abertamente essa agenda LGBT, eles associaram o projeto Escola Sem Homofobia a mim. E ali criaram a primeira fake news, e que foi ressuscitada, e uma das fake news que deu a vitória à extrema-direita no Brasil, que foi a história do kit gay. Então, como eu já estava associado mesmo ao PT, como eu já era xingado, né, porque para a extrema-direita ser petista é um xingamento, eu decidi, assim como assumir ser gay, e para mim ser gay não é um xingamento, eu decidi ser petista. E decidi enfrentar essa força política negativa, destrutiva, que é o antipetismo, né? O antipetismo, se o antipetismo fosse só uma vontade de acabar com um partido político como o PT, já era uma força destrutiva, antidemocrática e fascista. A questão é que o antipetismo vai além disso. O antipetismo é contra toda uma política progressista, né? O combate ao racismo, o combate à misoginia, ou seja, o empoderamento das mulheres, a equidade de gênero. O antipetismo é contra a reforma agrária, o antipetismo é contra o reconhecimento das terras indígenas, o antipetismo é antiecológico, o antipetismo não acredita nas mudanças climáticas, o antipetismo é negacionista, o antipetismo não acredita na Covid-19 e é anti-vax, anti-vacina. Ou seja, o antipetismo é uma desgraça. E eu precisava me colocar como uma força contra o antipetismo. E qual é a melhor maneira de ser contra o antipetismo, inclusive o antipetismo que ainda vigora mal disfarçadamente dentro do meu próprio partido? Ser petista. Então, agora eu sou petista. Né? Já disseram tanto tempo que eu era, agora eu sou, de verdade. Muito obrigado mais uma vez, Jean. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para João Pessoa, onde está Marcos Tomás, da empresa paraibana de comunicação. Olá, Juraci.
Saudação a todos os colegas, em especial a Jean Willis. Jean, há um conceito elitista, talvez, né, de que o BBB seria algo alienante ou de menor valor, mas a minha intenção não é entrar nessas searas estéticas conceituais, e sim mais utilizar isso como uma temporalização e uma ilustração de semelhanças entre algumas questões, né? Fato é que esse espaço, muitas vezes criticado, foi que o intervalo de uma década, pouco mais de uma década, trouxe à tona questões relevantes como a homofobia, e aí trato mais especificamente da edição em que você participou, e essa última com o ruidoso, né, e aclamado Gil do Vigor, e esse debate veio à tona. Enfim, esse paralelo, com esse intervalo de tempo, você consegue enxergar a evolução na questão do respeito à diversidade sexual no Brasil, entre a edição do BBB, entre o BBB de Jean e o BBB de Gil do Vigor? Houve avanço? Eu não vi o BBB do Gil do Vigor, porque o conteúdo da Globo não roda aqui. Eu acompanhava o programa na medida em que eu podia, pelos perfis das pessoas que eu sigo nas mídias sociais e que acompanhavam o programa, né? Então, não posso estabelecer uma comparação clara. O que eu posso dizer é que, num país como o Brasil, um país historicamente de poucos letrados, um país com déficit grandes de educação formal, um país que tem, né, esse déficit com sua população, um país com extrema dificuldade de acesso a outras expressões da cultura, às artes vivas, um país que muitos municípios carecem de equipamentos de cultura como teatro e cinema. Nesse país, é óbvio que a televisão e o conteúdo da televisão vai cumprir um papel muito grande na formação dos imaginários, né? Seria absurdo pensar o contrário, como muitas vezes algumas pessoas de esquerdas pensam no seu elitismo e na sua maneira muito umbilical de enxergar o mundo. Eu, por exemplo, que venho das camadas mais pobres da população, que vivi parte da minha vida na miséria, em minha casa foi chegar à televisão aos 12 anos, a minha formação ela é feita pela televisão. Por sorte, eu sempre gostei de conhecer, por sorte eu tive bons professores que cruzaram o meu caminho, por sorte eu tive o movimento pastoral da Igreja Católica, que me levaram aos livros, que foram ampliando o meu repertório. Mas a televisão tem um papel muito importante, e a televisão, ela ao mesmo tempo reflete, né, valores de uma sociedade, e ao mesmo tempo ela refrata, ou seja, ela interfere nesses valores. Então a telenovela, por exemplo, sempre cumpriu um papel muito importante, né? O feminicídio, que agora voltou a crescer, a gente pode estabelecer uma comparação, né? O feminicídio, que era alarmante no Brasil, segue alarmante, mas que por um tempo foi justificado, e muitos assassinos de mulheres foram libertados e gozaram de impunidade graças ao argumento, graças ao dispositivo do Código Penal da legítima defesa da honra. Esse dispositivo foi derrubado e todo um debate foi travado graças a uma série da Globo chamada Quem Ama Não Mata, com Cláudio Mazo e Marília Pêra. A própria ideia de uma mulher divorciada, né, que o divórcio veio depois do desquite, que a Regina Duarte encarnou em Malu Mulher, foi muito importante para o país. Ou seja, a telenovela sempre cumpriu esse papel os reality shows, como um gênero de entretenimento, também cumprem esse papel, né? Os reality shows, agora a gente tem que estabelecer diferenças. Quando eu fiz, na pré-história, quando eu fiz o reality show, quando a vida era em sépia, eu fiz o reality show, a comunicação de massa ainda dava o tom, a comunicação massiva. De lá para cá, surgiram novas tecnologias da comunicação, a convergência digital, toda uma cultura digital se estabeleceu, a cultura dos fandoms, a liberdade de formar torcidas como no futebol. Então, hoje o Big Brother se parece muito mais, eu acho, com o futebol, com os torneios de futebol e os seus times, do que com um jogo em que os valores do país estão mais refletidos. Acho que a gente deu alguns passos em relação à homo-lesbo-transfobia, sobretudo nos governos Lula,
A minha vitória em 2005 tem a ver com uma certa estabilidade econômica, com uma certa noção de felicidade, com um produto interno de felicidade alto, graças aos governos Lula, e toda a política que ele estabeleceu. Então, as pessoas gozavam de uma certa estabilidade econômica, as pessoas enxergavam um futuro, as pessoas estavam mais felizes, por isso elas podiam ser mais tolerantes, elas podiam aceitar melhor a diferença. Isso acontece em quase todos os lugares, ou seja, quando o ódio aos imigrantes aumenta, é justamente quando há uma instabilidade econômica e a direita utiliza os temores, os ressentimentos da classe média contra inimigos, e aí faz dos imigrantes inimigos e as pessoas dirigem o seu ódio ao inimigo. A direita no Brasil, quando a crise econômica veio em 2013, né, ela decidiu fazer isso, ela decidiu girar o ódio das pessoas contra uma certa agenda de direitos humanos, contra os petistas, contra a comunidade LGBT, e a coisa, portanto, mudou. Né? Acho que o sucesso do Gil, como eu disse, eu não posso analisar direito porque eu não acompanhei, mas eu acho que o sucesso dele tem a ver com um outro tipo de representação gay que ele faz, acho um passo mais adiante, né? Do que a gente conquista o direito de ser gay, a gente conquista o direito de ser gay louco também, ou seja, nós também podemos ser gay e cometer loucuras e falar barbaridades e tal. A gente pode ser gay e pode ser gay afeminado, a gente pode ser gay e pode ser gay contraditório. Ou seja, acho que a representação dele significa um avanço, né, nesse sentido das possibilidades que se tem de ser gay. Há muitas formas de ser gay, né? Tá certo, muito obrigado. E vamos girar, temos muitos assuntos importantes para tratar com o jornalista e professor Jean Willis. Quero chamar agora a Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Aracaju, Sergipe. Olá, pessoal. Olá, Juraci, todos os colegas de bancada. Jean, uma alegria poder falar pessoalmente com você, porque geralmente a gente lê ou ouve o que foi interpretado por alguém, né? Então, eu preparei várias perguntas aqui, mas nessa conversa surgiu uma outra. Você apontou na resposta do Juraci sobre o amor cristão, depois você discorreu um pouquinho sobre a política, e a gente sabe que, não acredito, né, que não tem sido fácil para você viver o exílio, viver a fake news, né? E, inclusive, você foi acusado de um fomento aí com frases, né, a favor da pedofilia, na verdade. Isso foi disseminado na internet, às vezes não volta, né? Esse aí, como você falou, esse ataque à sua pessoa, ele não volta. E ainda as ameaças de morte. Mas hoje, como o político ainda é bastante forte, que você é apontado por várias revistas lá fora também como uma referência, qual tipo de política você acredita que deve ser defendida no Brasil, principalmente nesse quesito de intolerância religiosa, de respeito à desigualdade, de respeito à identidade sexual de cada um? Por que eu estou perguntando isso? Só para você entender. Tem um público evangélico, tem um público cristão, católico, de outras religiões ouvindo. E, às vezes, o que as pessoas sabem do que você pensa é o que elas interpretam, o que jornalistas interpretam. Mas você, o que é que você realmente pensa sobre isso? Do respeito tanto a essas comunidades LGBT, como também as comunidades cristãs. O que é que você pode dizer para todo esse público, já que você defende muito mais do que o amor cristão, mais uma questão de comportamento, de entendimento? Muito interessante, Daniele, sua pergunta, muito boa. Como eu disse antes, eu tive uma formação cristã muito forte, né? Eu fui do movimento pastoral, da PJMP, da Pastoral da Juventude do Meio Popular e da Pastoral da Juventude Estudantil. Fui coroinha, né? Conheço muito bem a Bíblia e por isso não fica fácil para os fundamentalistas religiosos, os vendilhões do templo, os mentirosos, os enganadores, debaterem comigo. Por isso mesmo que, como eles não podem debater comigo nem mesmo as questões teológicas e religiosas, eles optam por mentir a meu respeito e inventar mentiras, por exemplo, de que eu falei que a Bíblia era homofóbica, ou fazer essa associação entre homossexualidade e pedofilia, que é uma coisa que não é de agora. Por exemplo, Felipe Neto foi associado recentemente à pedofilia também, por essa gente mentirosa e mal intencionada. Eu tenho uma formação cristã, e dessa formação cristã me veio a grande lição, que foi a lição dada pelo próprio Jesus, né? Jesus é um cara que nasce sob um império, o Império Romano, que colonizava a terra dele, que era a Palestina, né? Era pobre, era um cara do povo, né? E alguém que assumiu, abraçou a tarefa
de defender uma coisa muito revolucionária, que é o amor ao outro, né? O amor ao outro como ele é. E Jesus fez atos que desafiava as autoridades da época, as autoridades religiosas da época, as autoridades civis, né? Gestos muito simbólicos de que ele respeitava as diferenças, como, por exemplo, recebeu os samaritanos e impediu o apedrejamento de uma mulher, né? Estar com todas as pessoas, apontar a hipocrisia dos hipócritas, daquelas pessoas que fazem coisas escondidas, mas arrotam publicamente uma moral que elas não têm, né? De pessoas injustas, de pessoas avarentas, que guardam as coisas para si. Ou seja, Jesus foi um grande exemplo de conduta política que eu tive. Os valores, digamos assim, que alguns chamam de comunistas hoje que eu tive, todos vieram dele. Só depois é que eu passei a estudar teóricos que reafirmavam aquilo que eu já tinha assimilado como valor. Na periferia em que eu morava, Baixa da Candeia, havia muitos terreiros de candomblé, muitos. Os terreiros de candomblé fazem festas públicas para os orixás. E nessas festas públicas, eles dão comida, né? Uma festa muito popular na Bahia era e é a festa de Beje, de São Cosme e Damião, que dava caruru para 7 meninos batizados. E eu estava sempre entre os 7 meninos batizados. Nós íamos comer, porque o candomblé, a gente passava fome, então eles davam comida e eles recebiam com todo amor. Aquelas mulheres vestidas de branco eram todas muito carinhosas e todas eram amigas da minha mãe, que não era do candomblé, que era católica. E minha tia Noca é diaconisa de uma igreja evangélica. Ou seja, eu sempre convivi muito bem com a diversidade religiosa, e o Brasil é um país continental diverso, com muita diversidade religiosa. A escolha que a gente faz privada na nossa fé não deveria interferir nas nossas questões públicas. Sobretudo, os governos e o Estado não deveriam atuar a partir de valores religiosos, porque o Estado tem que atender a todo mundo igualmente. O Estado tem que atender a comunidade cristã, evangélica, mas tem que atender a comunidade católica. Tem que atender a comunidade católica, mas tem que atender aos judeus. Tem que atender aos judeus, mas tem que atender aos muçulmanos, os descendentes de sírio-libaneses. Tem que atender as comunidades indígenas, que professam uma fé que a gente nem conhece direito qual é a fé das comunidades indígenas. Ou seja, o Estado tem que ser laico. Isso significa que o Estado tem que garantir a cada cidadão o direito de crença. E o cidadão tem que entender que a sua crença é sua e não impor os seus valores aos outros, né? Então, por exemplo, se uma pessoa não gosta a religião dela, proíbe ela de ir ao carnaval, tá, é um direito dela. Mas ela não pode tratar como inimiga a pessoa que vai ao carnaval. Ela não pode achar que a pessoa que vai ao carnaval é menor que ela. Quer dizer, ela não tem o direito de fazer isso, ela não tem o direito de acabar com o carnaval, nem o Estado tem o direito de acabar com o carnaval. Então, o que acontece quando um Estado vira um Estado religioso, ele deixa de ser laico, é que pode acontecer coisas desse tipo, como no Irã, por exemplo. Quando houve a Revolução Iraniana e o Irã virou uma teocracia, o Irã impôs, primeiro tirou todas as mulheres do espaço público e obrigou todas as mulheres a vestir burca. Isso é um pesadelo. Porque as mulheres, elas têm o direito de fazerem o que elas quiserem, sabe? De se cobrir por inteiro ou de andar com um short curto. Quando a religião toma um Estado, significa isso, que as pessoas passam a impor, através das políticas públicas e das instituições do Estado, os seus valores. Esse é o medo de figuras fundamentalistas religiosas. E quando eu falo em fundamentalismo religioso, eu falo de fundamentalistas religiosos. Há fundamentalistas em todas as religiões, Daniele, todas. Há judeus fundamentalistas, há fundamentalistas islâmicos, né? Há fundamentalistas cristãos, há fundamentalistas até no candomblé, né? Pessoas que, por exemplo, assim, tem um problema e já acha que foi feitiço, que fizeram feitiço para mim. Isso é uma forma de fundamentalismo. Os problemas são seus. Orixá nenhum está fazendo. Então, a gente precisa, na verdade, entender que o Brasil e foi sempre isso que eu quis mostrar, a minha atuação foi toda nesse sentido,
a verdade, quando ela for dita, quando ela vier à tona de maneira mais clara, quando as pessoas forem aos meus projetos, quando as pessoas forem ao que eu digo de verdade, e não a deturpações do que eu digo, elas verão que eu estou muito mais próximo delas do que elas imaginam. Eu estou muito mais do lado delas do que elas imaginam. Agora, claro, eu vou sempre me levantar contra mentirosos, contra espertalhões, contra quem explora gente pobre, explora a fé de gente pobre e a ignorância de gente pobre. Obrigado mais uma vez, Jean. Nós já passamos da metade do programa e temos ainda a participação de 3 estados. E para quem quiser participar, nossa hashtag é Giro Nordeste. Você pode fazer perguntas e comentários. E vamos a Teresina, capital do Piauí. É o momento da pergunta de Henrique Douglas, da TV Antares. Saudações piauienses, olá a todos os companheiros de bancada e também saúdo o nosso convidado, Jean Willis. Jean, você fez algumas análises, eu achei muito pertinentes. Você falou sobre os pouco letrados, você falou sobre televisão, falou sobre entretenimento, e eu quero englobar tudo isso na minha pergunta. Eu acho que é uma dúvida que muitos brasileiros que começaram a penetrar mais profundamente na política têm. Eu queria, depois do advento da TV Senado, as TVs Câmaras, a gente pode acompanhar os debates em plenário e tudo mais, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o nível intelectual dos políticos que você encontrou no Congresso, que eu acho que isso é muito importante. E, junto a isso, você falou de 2 programas que são marcos da televisão brasileira, Malu Mulher e Quem Ama Não Mata. Eu queria que você gosta de cultura, você é jornalista, provavelmente gosta muito de cultura, eu queria que você falasse um pouco sobre o nível de entretenimento da TV aberta na Espanha e no Brasil. Bom, primeiro eu adorei sua camisa e sua homenagem aos menudos, né? Bom, não está no plural, mas está menudo. Se eu consigo ler direito, é isso mesmo? É isso. Pois é, os menudos eram um grupo que minha irmã Josélia e Josiane eram fãs dos meninos do menudo. Um deles, inclusive, hoje é um ativista gay maravilhoso, Rick Martin, muito conhecido. Bom, Henrique, eu acho que o Congresso Nacional sempre refletiu em alguma medida o eleitorado brasileiro e sempre refletiu a maneira como se dá o processo eleitoral no Brasil, né? O Congresso Nacional e as demais casas legislativas sempre foram um reflexo da maneira como o sistema político se desenvolve no Brasil. E o sistema político no Brasil, ele sempre funcionou com base numa apropriação desse sistema e das casas legislativas pelas oligarquias, pelas empresas privadas, pelos interesses privados. Raras foram as exceções de pessoas que não contaram com esse esquema e que furaram esse esquema por popularidade ou porque se fizeram ridículas durante a eleição e se elegeram, porque também tem esse aspecto, né? A população brasileira também, na sua antipolítica, nos seus preconceitos em relação à política, volta e meia depositam votos em macacos tiões da vida, em tirericas da vida e em pessoas desse tipo. Então, eu acho que o Congresso Nacional e as câmaras de vereadores e assembleias legislativas sempre refletiram esse aspecto do processo eleitoral brasileiro, as oligarquias, os currais eleitorais, o clientelismo, a mentira, a identificação das pessoas com candidatos bonitos, porque tem esse aspecto, né? Quer dizer, as pessoas tendem a votar em pessoas que não se parecem com elas, então candidatos do povo são rejeitados, as pessoas votam em quem se apresenta mais bonito. Então, a força da grana, ela sempre definiu um pouco as eleições no Brasil. E há, claro, as pessoas que são grandes, sei lá, zebras, né? Então, a minha primeira eleição, digamos que foi algo nesse sentido, foi um milagre. Quando as pessoas souberam que eu era candidato, eu já estava eleito. E eu fui eleito graças ao coeficiente eleitoral do PSOL, que garantiu 2 vagas. A do mais votado, que era o Chico Alencar, que era uma estrela do partido e havia sido uma estrela do PT, e eu, que
não tinha tempo de TV, não tinha tempo de rádio, fiz uma primeira campanha invisível. Bom, a minha segunda eleição, em 2014, ela foi um fenômeno. Ela foi produto da maneira como eu conduzi o mandato, eu e as pessoas que trabalharam nele, mas eu era o grande maestro. Então, eu ofereci uma representação política muito nova, um mandato muito inovador. Nesse sentido, desculpem os meus amigos ateus, mas eu sou baiano, além de tudo, e sou pisciano, e, portanto, eu vou dar uma explicação do ponto de vista astrológico. Eu sou pisciano com ascendência em aquário. Então, eu fiz um mandato que estava lá na frente, em termos de representação política, de diálogo com a sociedade civil organizada, com as instituições. O nosso mandato tinha um conselho popular do mandato. Eu estava nos meios, eu dialogava com todas as mídias, eu trabalhava com as mídias sociais. Eu tinha um repertório cultural que me colocava entre a inteligência brasileira, ou seja, a elite intelectual brasileira. Então, a minha eleição em 2014 foi um fenômeno. Eu gastei 70 mil numa campanha e multipliquei em 11 vezes a minha votação. Eu tive 145 mil votos. Isso foi um alerta vermelho a esse sistema, né? Ou seja, esse sistema se viu ameaçado por um novo modelo de política e representação que poderia se generalizar no país, né? Se uma pessoa se elege com 70 mil reais, com 145 mil votos, isso significa que não se deve nem se pode gastar muito em campanha e que sim pode se fazer uma campanha com crowdfunding, em que as empresas privadas não investam em candidatos para depois se apropriar, e as oligarquias investam em candidatos para depois se apropriar do legislativo. Bom, dito isso, eu cruzei com muita gente interessante, digamos assim, eram 340, não me lembro agora, 340 deputados, não me lembro agora o número exato, mas não, era mais que isso. Eram quanto que... Não lembro agora o número exato de parlamentares da época. Bom, mas desses aí, eu diria que 120 tocam a política de verdade, né? Fazem o debate. São considerados o alto clero da política. Os demais constituem aquilo que ora a imprensa chama de baixo clero, ora a imprensa chama de centrão, que é essa gentalha ligada a currais eleitorais. São vereadores federais, gente estúpida, que transformam seus gabinetes em cabide de emprego, que fazem rachadinha, que são patrimonialistas, que entram pobres e saem ricos, né? Essa gente que faz questão, inclusive, de estar na invisibilidade, de atuar dessa maneira, de pôr à venda seus mandatos. É uma gente ignorante, que não lê, mas que adora falar frases que tocam o brasileiro médio, tipo a Bíblia é meu livro de cabeceira. Nunca chegou perto da Bíblia. São figuras que vão a puteiros em Brasília, que usam drogas escondido, mas fazem aquela imagem de homem público, vão à tribuna e falam com aquele gesto. Essa gentalha, eu convivia com essa gentalha, eu tinha um horror a essa gente. Eu lidava com ela porque não tinha jeito, porque era da liturgia do cargo, ter que me dirigir a elas, ter que falar com elas na comissão. Era a única hora que eu me referia, mas fora dali, eu não tinha relação com essas pessoas, nem queria ter, nem ficava desses tapinhas nas costas, não. E o nível de ignorância era gritante, sabe? Gente que nunca chegou perto de um livro, que não sabe quem são os cineastas brasileiros, que chamava Glauber Braga de Glauber Rocha, sem saber quem é Glauber Rocha, gente que pensa que Glauber Rocha é só um cinema na Bahia. Ou seja, era a pior gente. Mas ninguém caiu ali de paraquedas. Não vamos tratar também o eleitorado com esse paternalismo. As pessoas, elas votam também movidas por identificações, né? Se elas se identificam com essas pessoas, se elas delegam a essas pessoas o trabalho de representá-las ali, a gente também não pode deixar de levar isso em conta. Nossa tarefa é, claro, aumentar cada vez mais o nível de discernimento do eleitor, para que o eleitor possa votar em pessoas que realmente estejam comprometidas com a coisa pública, né? Essa é a nossa tarefa. Mas também sem um paternalismo, sem achar que as pessoas são
somente enganadas, né? As pessoas não votam num filho da oligarquia, que é casada com uma apresentadora, filha de um dono de televisão e que está todo dia na imprensa de celebridade. As pessoas não votam nele completamente enganada. Já mais uma vez, temos mais perguntas para Jean Willis e também mais estados para participar, por isso que nós vamos girar. Agora é o momento de seguir para Fortaleza, onde está Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci. Olá, companheiros de bancada virtual. Meu cumprimento também a todos que estão nos acompanhando nesse momento e principalmente ao nosso entrevistado. Muito obrigada por sua participação. Eu tenho muita curiosidade, tem uma lista também enorme de perguntas aqui, mas a gente só pode fazer uma, né? Eu vou tentar juntar tudo numa pergunta só. Você falou aí sobre a contestação já da eleição de 2022. Você, como um cientista político, né, está fazendo aí o seu doutorado, a primeira pergunta é: qual é o tema desse teu doutorado, né? Será que você vai analisar essa nossa vida política aqui no Brasil? Aí eu te pergunto também, né? Como é que você está se posicionando diante dessas questões como terceira via para 2022, Ciro versus Lula versus quem mais puder vir, se mostrando aí como uma nova opção para o nosso eleitorado, essa militarização do governo que está acontecendo. Aí hoje a gente teve a notícia da não punição do ex-ministro Pazuello por ter participado de um ato político, que todo mundo sabia que era político, mas fecharam os olhos para cima disso, né? E você acha que não vai ser contestada essa eleição, mesmo que se ganhe com uma diferença muito grande? O anti-bolsonarismo pode ser maior do que o antipetismo? Foi muita coisa aí que eu te perguntei. Maravilha, Carla. Ao contrário, eu acho eu não disse que não vai ser contestada, eu disse que a maneira de enfrentar a contestação do resultado seria... A gente enfrentará essa contestação, a democracia enfrentará essa contestação com mais robustez se o candidato Lula vencer com uma votação expressiva, né? Isso não quer dizer que eles não vão contestar, porque se nos Estados Unidos a democracia mais sólida houve contestação e invasão do Congresso Nacional com 2 mortes, isso não quer dizer que no Brasil, onde a democracia é intermitente e onde as Forças Armadas, em diversos momentos, se voltaram contra a sua própria população, isso não vai acontecer, né? Para mim, estava claro desde sempre que Bolsonaro é projeto, a extrema-direita, porque é bom tratar assim, a extrema-direita no Brasil, ela teve e tem a participação de oficiais, de figuras chaves das Forças Armadas, em especial do Exército, principalmente aqueles que desejavam a extensão da ditadura militar de 24 anos, né? Aqueles que não desejavam que o Brasil entrasse na nova ordem mundial, que não desejavam uma nova Constituição, aqueles que desejavam continuar perpetrando seus crimes de corrupção sem que a imprensa pudesse denunciar, aqueles que desejavam transformar o Estado em mamatas, como, por exemplo, transformar em vitalícias pensões milionárias às suas filhas e seus filhos, né? Ou seja, nunca houve dúvida para mim de que o governo Bolsonaro sempre foi um governo militar nesse sentido. A questão isso envolve todos os militares, todos os oficiais das Forças Armadas, ou um percentual das Forças Armadas, sobretudo um percentual ligado a esse passado, né? Ou mesmo seus filhos e netos que desejam uma revanche contra o movimento democrático que restituiu a democracia no Brasil. Bom, acho que o fato do Exército não punir Pazuello é gravíssimo, né? Porque é abrir as portas para a indisciplina. Acho que Pazuello, por outro lado, desmoraliza muito o Exército e, por extensão, as Forças Armadas, mais do que já está desmoralizada no mundo inteiro, né? Aí eu me lembrei agora que eu não falei uma coisa para o Henrique, mas eu vou responder depois aqui, quando eu terminar, eu respondo uma coisa final. Mais do que já está desmoralizado, então o mundo democrático já vê com muito maus olhos o comportamento das Forças Armadas no Brasil,
sobretudo nessa relação com o governo Bolsonaro. Acho que esse governo está ensaiando um fechamento de regime e quer contar com medo, sobretudo, né? Quer disseminar no corpo social o medo por causa das manifestações, das manifestações que aconteceram nos últimos dias e das manifestações que estão marcadas para os próximos dias. Ou seja, diminuir o número de pessoas nas ruas para sugerir que a democracia não tem apoio popular, né? Para sugerir que eles estão com a força popular. Mas eles não estão com a força popular, como eles não estiveram também durante a ditadura militar. Eles estiveram por um tempo, depois eles submeteram as pessoas a um regime de terror, a um terrorismo de Estado, com assassinatos, desaparecimentos, né, torturas. Tudo isso que a gente sabe. Foi dessa maneira os esquadrões da morte, foi dessa maneira que eles conseguiram se manter por 24 anos. Então, eu espero que agora... não quer dizer que eles não vão contestar os resultados, eles vão contestar. Mas aí depende de nós, das instituições democráticas, da imprensa, sobretudo, da solidariedade internacional, impedir isso. O meu doutorado é sobre o fenômeno da desinformação, das fake news, né? Sobretudo, os aspectos de ressubjetivação que a desinformação produz, ou seja, como é que as fake news conseguem modificar, quais são os aspectos formais, o tipo de discurso que as fake news manipulam, o aspecto formal que eu digo da forma mesmo, a semiótica, que faz com que as fake news tenham sucesso e por que elas fazem mais sucesso hoje com essas novas tecnologias do que as fake news perpetradas pelos meios massivos, né? Pelos meios de comunicação de massa. Não quer dizer que as fake news existem agora, elas sempre existiram. O governo nazista de Hitler, por exemplo, se manteve com base na desinformação, na mentira produzida massivamente. Só que aquela era uma tecnologia. As tecnologias massivas são um tipo de tecnologia. Agora nós temos uma tecnologia muito mais insidiosa, muito mais transparente, no sentido de que ela está muito mais imbricada em nós. Nós levamos ela conosco, os nossos smartphones. Então, essa é a análise do meu objeto. Eu estou pegando o fenômeno de ascensão da extrema-direita no Brasil por meio da mentira, do uso da mentira nessas mídias sociais, que vai de 2016, o ano do golpe contra Dilma, até o ano de 2018, que é o ano da eleição da extrema-direita, ou seja, que a extrema-direita se torna hegemonia por meio de um processo eleitoral. Um processo eleitoral, claro, contaminado por essa forma de comunicação, por essa mentira, mas um processo eleitoral, foi um processo eleitoral, né, que deu a vitória a ele. A gente pode estudar por que as pessoas aderiram, por que os meios de comunicação massivo falharam, por que os programas eleitorais na TV não foram capazes de alertar as pessoas para o veneno que era Bolsonaro. Quais foram os conluios que houve entre a comunicação massiva e essa nova comunicação? Tudo isso é o objeto do meu doutorado em Ciência Política, Direito e Ciência Política na Universidade de Barcelona. Eu iniciei essa pesquisa como bolsista da Open Society Foundation, e essa pesquisa eu tive um tempo no ALARE, o Instituto Afro-Latino-Americano do Rett Center, na Universidade de Harvard. Lá eu fiquei há um ano, fui convidado pelo professor Sidney Chalhoub, do Departamento de História da Universidade de Harvard, e agora eu dou continuidade aqui na Universidade de Barcelona. E, para completar a resposta do Henrique, eu não vejo a TV espanhola, porque eu não tenho muito tempo, assim, a vida é muito curta para muito conteúdo. Eu vejo muitas séries de TV, os documentários e tal, leio muito livro, acompanho as mídias sociais no Brasil, mas pelo que eu vejo, assim, de uma maneira em geral, a TV brasileira tem mais qualidade, a TV aberta, principalmente a Globo, tem mais qualidade do que o que se produz aqui em termos de TV aberta. Mas os espanhóis são latinos como nós, então tem essa inclinação a se interessar pela vida das celebridades, né, ao que as celebridades fizeram, a acompanhar essas coisas. Agora, por exemplo, faz um enorme sucesso aqui o depoimento da filha de uma cantora famosa, a Rocío Jurado. O nome da filha dela é Rocío Carrasco, e essa mulher foi vítima de abuso durante anos e ficou 20 anos calada em relação aos abusos que o marido dela sofreu. O marido se tornou uma celebridade, fez alienação parental contra a filha dela, e ela decidiu, depois de 20 anos, com todas as provas, reunir, fazer
dar a versão dela. Então, a versão dela é um show, todo mundo acompanha, todo mundo para assistir o novo capítulo da versão do docudrama dela. Jean, muito obrigado. Nosso tempo está bem curtinho, mas ainda tem tempo para a participação de Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. Olá, colegas de bancada, público que nos acompanha, e especialmente Jean Willis. Muito obrigado por sua participação no Giro Nordeste. Jean, eu queria saber como você avalia o discurso de pessoas ou instituições que afirmam que tanto os governos do PT, né, de Lula e Dilma, como o governo Bolsonaro são ruins para a população. Ontem, por exemplo, a atriz Juliana Paz fez isso no seu Instagram, né? O discurso dela foi criticado por dezenas de intelectuais, inclusive mostrando o analfabetismo político dela, que misturou alhos com bugalhos. Ela quis colocar a gestão do PT, que foi uma gestão socialmente responsável, no mesmo pacote de uma gestão genocida como a de Bolsonaro, onde as pessoas estão morrendo e o Brasil está à deriva. Então, eu queria saber sua opinião em relação a discursos desse tipo. Bom, discursos desse tipo são discursos mentirosos, mistificadores, que criam falsa equivalência. São discursos, faz parte do fenômeno da desinformação, né? Estabelecer falsa equivalência entre vítima e algoz. O discurso que equipara o governo genocida de Bolsonaro ao PT é o mesmo discurso de pessoas que responsabilizam os judeus pelo Holocausto, que responsabilizam a comunidade LGBT pela homofobia, né? São os discursos de falsa equivalência, mentirosos. Como você bem disse aí, são discursos, ora de má-fé, de mau caratismo, ora de pura estupidez e ignorância, analfabetismo político. Eu não conheço a Juliana Paz, não conheço ela, embora conheça muitas pessoas que conhecem ela. Não posso julgar se a Juliana Paz é mau caráter ou não. Mas o que eu posso dizer a Juliana Paz é que ela revelou uma profunda estupidez, burrice sobre a história do Brasil, sobre a história política do Brasil, sobre a cena política. E se você não sabe determinados assuntos, se você não conhece, o melhor é você se calar ou você se informar antes de fazer isso. Acho que as mídias sociais, esses novos processos de comunicação, estão também prestando um favor nesse sentido. Se, por um lado, tem um policiamento, o cancelamento, uma polícia da língua, também um certo autoritarismo por parte de grupos identitários, que são coisas que eu desaprovo. Por outro lado, se tem essa coisa ruim, tem esse aspecto também que as mídias sociais nos puseram em contato com aspectos muito terríveis de pessoas que a gente antes admirava e aspectos que não eram mostrados pela construção publicitária da pessoa, né? Então, a pessoa era uma construção publicitária, ela aparecia numa novela, depois ela aparecia num comercial de shampoo, e depois ela aparecia dando uma entrevista super chapa branca para um programa de televisão, com perguntas muito bem selecionadas, e a gente achava que essa pessoa era bacana. Por exemplo, o Brasil, durante muito tempo, acreditou que a Regina Duarte era sua namorada, né? O Brasil, a Regina Duarte virou a namoradinha do Brasil, até a gente descobrir naquela eleição, na primeira candidatura de Lula, que ela dizia, que ela apareceu dizendo que tinha medo, né? Eu tenho medo, e com essa fantasia maluca de comunismo, né? Então, de lá para cá, a Regina Duarte foi só ladeira abaixo. Isso significa que a Regina Duarte não seja talentosa? Para mim, ela é talentosa. Agora, me espanta é que essa pessoa que tem um talento como atriz não entendeu nada do que ela leu. Eu não posso acreditar que ela não tenha entendido o Santo Inquérito de Dias Gomes, que ela tenha lido aquela peça, interpretado o papel de Branca Dias e não tenha compreendido profundamente qual é a mensagem de O Santo Inquérito, né? Eu não posso acreditar que alguém que fez Roque Santeiro, depois do mesmo Dias Gomes, que é sobre, inclusive, corrupção política, sobre a fraude, as elites, como as elites fraudam uma mentira em torno... Ou seja, Juliana Paz foi desmascarada na sua estupidez política, na sua burrice, né? E a gente também tem que sair da fantasia de que uma pessoa, quando tem dinheiro, ela é bem informada. Não, às vezes ela tem dinheiro e só vai para Miami comprar. A filha do Silvio Santos, por exemplo, eu também vi essa polêmica agora, ela querendo justificar pessoas homofóbicas e dizer que, mais ou menos, as pessoas homofóbicas têm o direito de serem homofóbicas, e nós, gays, lésbicas e pessoas travestis, transexuais, temos que aceitar porque eles tiveram uma educação conservadora. Quer dizer, pelo amor de Deus, essa mulher nada em dinheiro,
Se essa pessoa não usou dinheiro para ler um livro, para fazer um curso, nem que seja esses cursos oferecidos por essas casas aí que as madames ricas fazem tomando um vinho de filosofia, se elas não usaram o dinheiro para isso, pelo amor de Deus, para que usar o dinheiro? Para continuar sendo essa pessoa estúpida, ignorante, essa pessoa que faz mal à coletividade reproduzindo esses preconceitos? Eu lamento, porque Juliana Paes é uma mulher talentosa, é uma atriz talentosa. Como atriz é talentosa, bonita, mas, lamentavelmente, é uma equivocada em termos de política. Isso não quer dizer que eu vá deixar de gostar da Juliana Paes se ela fizer outro papel na vida dela, porque eu sou capaz de discernir a pessoa do trabalho dela. Por exemplo, eu sigo ouvindo Nana Caymmi e acho que ninguém melhor cantador de cotovelo do que Nana Caymmi. É maravilhosa. Mas Nana Caymmi, politicamente, é uma equivocada. Há outras pessoas equivocadas. Mário Vargas Llosa é um direitista execrável. Execrável. Como pessoa, é execrável. Mas é um grande escritor, né? Céline é um antissemita odioso, mas é um grande poeta. Às vezes a gente tem que lidar com isso, que o talento das pessoas, muitas vezes, é maior do que o seu caráter, né? Estamos quase no final do Giro Nordeste de hoje. Jean, quer fazer seus comentários? Nós temos 1 minuto. Não, só agradecer, dizer que foi muito bacana, muito bom ser entrevistado por pessoas inteligentes, faz toda a diferença. Por pessoas de boa fé, sobretudo. Ninguém deixou de me fazer perguntas que não me provocassem. Todas fizeram e eu agradeço muito, é muito bom. E muito bom haver comunicação pública. Eu sou um defensor da comunicação pública, eu integrei, coordenei a Frente Parlamentar pelo Direito à Comunicação e Democratização da Comunicação e Direito à Informação. Acho que a informação é um direito humano. Acho que as TVs públicas não servem ao povo, não a governos, e elas têm que ser fortalecidas porque elas estão fora desse constrangimento comercial, né? Dessa censura colocada pelo mercado. Por exemplo, eu estou em várias listas, não vou dizer lista negra porque para não soar racista, mas eu estou nessas listas de proibidos de vários desses jornais de direita, porque eu sou essa pessoa que não doura pílula. Como jornalista, com mais de 10 anos, 10 anos só em jornal impresso, depois eu trabalhei na Globo 2 anos, jornalista com essa larga estrada, eu sou muito crítico do jornalismo, então, como jornalista é muito corporativista, desculpem aqui todos vocês, mas vocês sabem quanto jornalista é corporativista, a gente tem que acabar com esse corporativismo e aceitar críticas. Então, por isso, eu estou em várias listas do tipo, João Willis não. Para mim não importa, o bom é que tem TV pública para nos ouvir. Muito obrigado. Obrigado, Juraci, viu? E até a próxima. Até a próxima. O Giro Nordeste está terminando. Quero agradecer mais uma vez a participação do jornalista e professor universitário Jean Willis. Muito obrigado também aos comunicadores Isa Maria, da TV Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Marcos Tomás, da Empresa Paraibana de Comunicação, Daniele Ferreira, da TV Aperipê, em Sergipe, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Carla Soraya, da TV Ceará, e Jorge Luiz, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, o nosso convidado é o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Até lá!